Prezados, vamos hoje iniciar o nosso módulo de tórax, né, com ênfase na radiografia, que ainda é o grande exame de triagem das doenças pulmonares. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os métodos de imagem, a radiografia em si e incidências aplicáveis. Vamos avaliar se a radiografia é apta à interpretação, conhecer os reparos anatômicos básicos na radiografia e avançar para a semiologia radiológica propriamente dita. Então, nessa primeira parte, nós vamos ver os 3 primeiros tópicos. Antigamente, nós tínhamos de métodos de imagem para avaliação do tórax esses exames aqui. A tomografia linear, ela progrediu para a tomografia computadorizada, a broncografia não se faz mais, a cintilografia, ela também progrediu para a tomografia de emissão de pósitron, que pode ser acoplada tanto a TC quanto a ressonância, né, PET-TC, PET-ressonância. Então, nós adicionamos a avaliação metabólica e funcional à avaliação anatômica e morfológica da tomografia e da ressonância. A arteriografia convencional ainda pode ser utilizada, principalmente nos casos com efeito terapêutico, como embolização, né, de aneurismas ou malformações vasculares, mas para efeito diagnóstico, ela em geral é feita acoplada à tomografia, então angio-TC e angio-ressonância, onde a gente pode avaliar os vasos e também todo o ambiente ao redor do vaso. A broncografia não se faz mais, obviamente, e hoje nós vamos focar na radiografia. A fluoroscopia é o método em tempo real, em que você avalia a movimentação dos órgãos através da radiografia, através de radiação ionizante, ou para guiar procedimentos, como, por exemplo, cateterismos. E a ultrassonografia pode ser utilizada em alguns momentos também, com indicações seletivas para a avaliação do tórax. Passando para a nossa radiografia, existem opacidades radiográficas, né, desde as mais opacas, que seriam representadas por metal ou meio de contraste, além do osso, então elas aparecem hipotransparentes, né, bastante hipotransparentes. E as regiões menos opacas, que seriam representadas, por exemplo, por líquido ou tecido de partes moles, que também são hipotransparentes, mas não tanto quanto as outras. E ainda, regiões um pouco menos hipotransparentes, ou seja, mais hipertransparentes, que seriam representadas pela gordura e muito hipertransparente, como pelo próprio ar. Então, nós vamos lidar com opacidades. A radiografia, ela é basicamente uma sombra. Então, observem que o lado direito do paciente é visto do lado esquerdo da radiografia. E o lado esquerdo é visto do lado direito da radiografia. Então, quando você olha de frente para uma radiografia, esse vai ser o lado direito e esse vai ser o lado esquerdo do paciente. Então, nós temos como rotina essas duas incidências de tórax, uma de frente, que nós vamos chamar de póstero-anterior, o paciente fica em ortostase e com a região anterior acoplada ao nosso filme fotográfico. Por que chamada de póstero-anterior? Porque a nossa fonte de raio-x incide posteriormente no paciente, incide através do dorso do paciente, então ela é póstero-anterior. E nós também fazemos o perfil, em geral o perfil esquerdo, então o lado esquerdo do paciente fica sobre o nosso filme fotográfico. E aqui então a representação da incidência em perfil. Então essa é a nossa rotina, existe uma distância mínima ideal entre a nossa fonte de raio-x e o dorso do paciente, ou o filme fotográfico, e essa distância é de cerca de 1,80 metros. Isso ocorre para que não haja magnificação excessiva de algumas estruturas, porque os raios-x são divergentes, então encontrou-se essa distância
ideal para evitar magnificação de estruturas dentro do tórax. Então, essa é uma radiografia em PA, o paciente em ortostase. Nós fazemos em ortostase para aumentar a nossa capacidade inspiratória e visualizar melhor as estruturas. Tiramos as escápulas do nosso campo de visão da radiografia, mantendo o paciente de braços abertos. Então, quanto menos sobreposição de estrutura na nossa caixa torácica, melhor. E por causa da magnificação excessiva que a gente quer evitar, nós fazemos exatamente a póstero anterior e o perfil esquerdo. Por quê? Porque o coração ele é mais ventral e mais à esquerda, né? Uma das estruturas que mais sofre esse efeito de magnificação é o coração. Então, se o paciente faz a radiografia em antero-posterior, nós podemos simular uma cardiomegalia, porque vai haver uma magnificação da silhueta cardíaca, porque o coração ficou mais longe do nosso filme fotográfico. Também, nós fazemos o perfil junto com a radiografia frontal em PA, porque nós precisamos topografar determinadas lesões que apareçam. Então, a radiografia ela é uniplanar, né? Então, numa radiografia em PA, por exemplo, nós sabemos o que é cranial, nós sabemos o que é caudal, o que é lateral direito, o que é lateral esquerdo, mas nós não temos como avaliar a profundidade em relação ao antero-posterior. Então, um projetil de arma de fogo que se localiza aqui, a gente não sabe exatamente se ele está mais anterior, se ele está mais posterior, se ele está dentro do pulmão, ou se ele está nas partes moles. Então, nós vamos conseguir essa informação através da radiografia em perfil, aqui mostrando, então, que o projetil estava no pulmão direito, no lobo superior do pulmão direito e na região anterior. Então, essa é uma radiografia com padrão técnico habitual, excelente para avaliação da trama vascular pulmonar, das outras regiões, tanto das partes moles quanto dos ossos. Então, nós conseguimos um padrão razoável para outras estruturas, além da interpretação do pulmão. Observem, o paciente, ele tem que estar, ele aqui está em PA, está em ortostase. Como é que eu sei disso? Primeiro, nós temos a bolha gástrica aqui representada, então vocês sabem que o ar sobe, então o paciente está em pé. Outra coisa, nós não temos a sobreposição das escápulas sobre o nosso campo de visão pulmonar, então o paciente ele foi capaz de manter os braços ao lado do corpo, então o paciente está na posição em PA, que é o ideal para a interpretação da nossa radiografia. Então, mostrando novamente que o PA, o paciente ele fica em ortostase e o raio incide sobre o dorso. Em antero-posterior, o raio incide ventralmente. Em geral, o paciente só não faz PA se ele não consegue ficar em ortostase, se o paciente está no leito, ou grave, acamado. Então, nós temos que lançar mão da radiografia em antero-posterior mesmo, sabendo e considerando-se sempre que vai haver uma magnificação da silhueta cardíaca, principalmente, exatamente porque a sua distância do coração até o filme fotográfico aumentou por ser antero-posterior e, portanto, você pode ter uma magnificação dessa silhueta e, às vezes, simular mesmo cardiomegalia quando não existe. Então, diferença entre o PA, que você tem uma avaliação mais fidedigna da dimensão da silhueta cardíaca, e o AP, onde você pode sofrer magnificação. Mas, se não tem jeito, nós vamos fazer o AP mesmo, somente levando em consideração esse aspecto. E, ao mesmo tempo, o paciente também não consegue inspirar tão bem quanto em ortostase. Então, em geral, você tem uma certa elevação das hemicúpulas diafragmáticas também, com diminuição da incursão respiratória, o que também pode causar uma certa magnificação da silhueta cardíaca. Observem que não há bolha gástrica aqui, né? E os braços do paciente ainda estão aqui, ainda tem uma visualização da escápula, os braços não estão
adequadamente posicionados lateralmente. Vamos falar um pouquinho sobre as incidências complementares. As incidências básicas são, então, a radiografia em PA e perfil, e nós podemos lançar mão de algumas incidências complementares. Algumas delas são a decúbito lateral, com raios horizontais, que nós vamos ver a seguir, a apicolordótica, a expiração e as oblíquas. Então, passando para a primeira, que nós vamos falar, nós deitamos o paciente do lado de interesse. Então, por exemplo, se o paciente ele tem a suspeita de um líquido no espaço pleural, à esquerda, ele vai deitar para o seu lado esquerdo. Então, o paciente fica deitado e a nossa fonte de raio-x vai incidir horizontalmente à superfície, né? Por isso que se chama incidência e decúbito lateral com raios horizontais. Ela se presta exatamente se houver suspeita de líquido no espaço pleural e se esse líquido ele é livre, se ele está livre dentro desse espaço. Se ele estiver livre, o líquido vai correr ao longo do espaço. Então, você confirma que existe líquido no espaço pleural e de aspecto livre. Aqui, um outro caso em que você tem uma suspeita de derrame pleural, com esse velamento dessa região do tórax, que é o seio costofrênico direito, que nós vamos ver a seguir, e esse líquido ele corre, então ele é um líquido confirma que é líquido e que está livre no espaço pleural. A incidência apicolordótica, ela pode ser feita para avaliação melhor dos ápices pulmonares. Os ápices são regiões anatômicas pequenas, com muita sobreposição de estrutura. Então, eventualmente, você tem uma lesão no ápice que você não consegue visualizar direito por essa sobreposição. Então, a incidência apicolordótica, ela tem como objetivo exatamente tirar do campo de visão as clavículas e expor mais esses ápices pulmonares para avaliação. Então, nós inclinamos o nosso feixe de raio-x de tal forma que a gente consiga eliminar as clavículas como efeito de sobreposição. Então, esse aqui é um exemplo da literatura em que nós temos uma opacidade mal definida, mal delimitada no ápice pulmonar direito. Observem o ápice pulmonar esquerdo livre, e ela está sobreposta à clavícula, então a gente nem sabe se a opacidade é clavicular ou é pulmonar. Então nós fazemos a nossa incidência apicolordótica, então nós vislumbramos melhor essa opacidade nodular, tirando a clavícula do nosso campo de visão. Outra incidência complementar é a expiração. Obviamente, nas radiografias de rotina, nós queremos esses pulmões muito bem inspirados, para a gente não ter falsos positivos, tanto do aumento da silhueta cardíaca, quanto de possíveis infiltrados pulmonares. Mas você pode lançar mão da expiração quando você quer avaliar, por exemplo, um aprisionamento aéreo. Vamos dizer que esse paciente tenha tido uma obstrução brônquica, né? E se você fizer a radiografia em inspiração e comparar com a expiração, não vai haver essa hipotransparência normal do pulmão, porque o ar não vai sair. Então, o pulmão ele continua com a mesma transparência na fase inspiratória e na fase expiratória. Então, esse é o padrão normal de uma radiografia em expiração. Os pulmões eles ficam mais hipotransparentes porque o ar saiu, as hemicúpulas diafragmáticas se elevam porque houve uma redução de volume pulmonar, porque o ar saiu, e a sua silhueta cardíaca também parece mais aumentada, porque você diminuiu exatamente a sua incursão respiratória. Esse é o padrão normal. Oblíquas, normalmente nós não fazemos para avaliação pulmonar ou cardíaca. Antigamente era feito para avaliar aumento de câmara cardíaca. Hoje em dia, nós só fazemos as oblíquas para avaliação dos arcos costais. Nós conseguimos expor mais, uma maior extensão dos arcos costais no caso de fraturas. Então, as radiografias oblíquas se prestam hoje em dia mais para avaliação de fraturas dos arcos costais.
A identificação das radiografias é feita sempre do lado esquerdo da radiografia, ou seja, do lado direito do paciente. Então, nós identificamos a radiografia através do número que ela recebe, muitas vezes com as iniciais do técnico que realizou e a data, né, para você saber que a radiografia é daquele paciente mesmo. Hoje em dia, com a radiologia digital, isso ficou mais simplificado, porque você já tem todos os dados digitais do paciente. E agora passando para a semiologia técnica, né? A radiografia, ela tem que estar tecnicamente adequada para ser interpretada. Então, nós vamos seguir essas recomendações para a gente conseguir uma radiografia adequada para avaliação. Então, primeiro, nós temos que centralizar a radiografia. O paciente deve estar centralizado através da angulação, que vai ser a distância das clavículas até o externo. Essa distância da direita e da esquerda tem que ser igual, tem que ser equidistante para você não ter o paciente rodado. Exposição. A exposição é muito importante para você avaliar o que se quer. Então, por exemplo, você quer avaliar pulmão, você tem que ter uma certa quilovoltagem e miliamperagem adequadas para avaliação pulmonar. Se você quer avaliar alguma estrutura, por exemplo, mediastinal, você vai precisar alterar essa quilovoltagem, essa miliamperagem. Inspiração, a gente já viu que nas radiografias básicas normais, nós precisamos de uma inspiração adequada, e nós vamos ver como nós conseguimos isso e conseguimos avaliar se o paciente realmente inspirou adequadamente. E omoplata, na verdade, escápula hoje em dia, e ortostatismo. Então, a primeira referência que nós devemos fazer é as extremidades mediais da clavícula estão equidistantes da linha média ou dos processos espinhosos da coluna, né? Então, essa distância deve ser igual a essa, de um lado e do outro. Então, o paciente está centralizado. Então, essa é uma radiografia normal, em que você tem a extremidade da clavícula direita até aqui, a extremidade da clavícula esquerda até aqui, então elas estão mais ou menos equidistantes, não é uma radiografia centralizada apta para interpretação. Esse é o mesmo paciente, né? Observem que aqui a gente não consegue visualizar direito a extremidade medial da clavícula, que está sobreposta à linha média, e aqui a nossa extremidade medial da outra clavícula, que está mais para fora do que o normal, mais lateralizada do que o normal. O que aconteceu aqui? Comparem uma imagem com outra. Observem que nós ganhamos sombras que nesta radiografia centralizada não existiam. Então, significa que o paciente, você pode ter pseudolesões, né, por expor mais determinadas estruturas, porque o paciente somente está descentralizado. Então, cuidado ao avaliar uma radiografia, vejam primeiro se o paciente está centralizado, para não interpretar erroneamente opacidades que surjam porque ele está descentralizado. Então, na verdade, isso aqui foi só uma exposição maior da aorta, a aorta ascendente, crossa e descendente, porque o paciente rodou. Então, você expôs mais a aorta. Da mesma forma, a silhueta cardíaca parece ter aumentado em relação à radiografia centralizada. Isso somente porque você expôs mais opacidades mediastinais, porque o paciente estava descentralizado. Então, resumindo, extremidade medial da clavícula, linha média, essas distâncias devem ser iguais ou semelhantes, pelo menos para evitar descentralização. Observem essa radiografia extremamente descentralizada, né? O paciente com a extremidade medial dessa clavícula quase no meio aqui do hemitórax, né? E essa extremidade medial da clavícula sobreposta à linha média. Então, na verdade, esse paciente, obviamente, ele fez uma radiografia no leito totalmente torto, totalmente descentralizado, aqui um aparelho de marca-passo. Na exposição, nós então queremos uma exposição adequada para avaliar o pulmão, neste caso. Então, nós temos que usar
uma técnica de quilovoltagem miliamperagem que nos permita ver a trama vascular pulmonar. Observem que aqui nós vemos muito bem os pulmões, mas as partes moles e ósseas a gente não consegue ver muito bem, exatamente porque o nosso alvo é a radiografia, é a avaliação pulmonar. Então, essas outras partes ficaram muito hipotransparentes e não adequadas para a avaliação. Então, esse é um normal de exposição para avaliação pulmonar. Observem bem a trama vascular, como a gente consegue ver os detalhes dos vasos dicotomizando. E aqui, uma radiografia com alta quilovoltagem. O que aconteceu com o pulmão? Ele ficou totalmente hipertransparente, a gente perde os detalhes da trama vascular. E, em compensação, a gente já começa a ver melhor as partes moles e o osso. Então, dependendo do que se quer ver, né, nós usamos uma maior ou menor quilovoltagem. Nós sabemos que para a radiografia ter menos pseudolesões, né, ou que nós podemos cometer erros, nós temos que inspirar bem o paciente, né, principalmente se ele tiver em ortostase. A caixa torácica anterior, ela é mais suscetível a essa expansão, ela é mais flexível. Então, quando nós inspiramos, a caixa torácica anterior expande mais do que a região posterior. Então, os nossos arcos costais anteriores, eles vão abrir em leque, eles vão ter uma maior expansão e vão ter uma orientação oblíqua em relação aos nossos feixes de raio-x. Em compensação, os nossos arcos posteriores, os segmentos posteriores, eles terão menor variação com a expansão da caixa torácica e vão permanecer mais retilíneos e com menor expansão. Então, o que nós vemos na radiografia é os segmentos anteriores mais obliquados e os segmentos posteriores mais retilíneos. Então, observem que nós vamos contar muito mais arcos posteriores na inspiração do que arcos anteriores. Minha setinha sumiu. Agora, então, nós temos os nossos arcos posteriores mais retilíneos e com menor expansão, então nós vemos mais arcos posteriores do que arcos anteriores. Observem, aqui é o primeiro arco ventral, 1, aqui é o segundo arco ventral, 2, aqui o terceiro arco ventral, 3, aqui seria o quarto arco ventral, 4, olha. Então, aqui o quarto arco, ele está na metade do hemitórax. Então, nós vamos ver menos arcos anteriores do que posteriores, né? Vou explicar no próximo slide, então, para vocês terem a noção. E a técnica de na verdade, o perfil, né, nós vamos ter uma representação do externo sobreposta a várias estruturas, então vocês veem que tanto no PA quanto no perfil nós temos prejuízo na avaliação do externo e nós podemos ainda avaliar também os corpos vertebrais razoavelmente na radiografia em perfil. Então, na nossa técnica em inspiração, observem que nós vamos contar mais arcos costais posteriores. Então, a radiografia bem inspirada, ela vai ter de 9 a 11 segmentos costais posteriores representados. Já os nossos segmentos anteriores, como eles expandem mais, olha, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, nós temos 7 arcos anteriores representados. Normalmente, numa radiografia bem inspirada, nós vamos ter de 7 a 9 arcos costais anteriores e de 9 a 11 arcos costais posteriores representados na nossa radiografia. Aqui, mais uma vez, mostrando uma radiografia bem inspirada, né? Se a gente for contar os arcos costais, os posteriores, por exemplo, aqui 1 está sobreposto,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E um pouquinho do 10, então está bem inspirada, contando os posteriores. E aqui uma radiografia expirada. Observem-se, vamos contar aqui, né? O primeiro arco costal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, essa radiografia está expirada. Aqui um outro exemplo de uma radiografia bem inspirada, do mesmo paciente, e outra expirada, né? Observem que o paciente está centralizado, a angulação está ok, né? E o que aconteceu nessa região mediastinal em relação a essa? Tudo parece maior, né? Houve o surgimento de uma outra opacidade aqui que não existia aqui, né? A silhueta, desculpem, a silhueta cardíaca também aumentou, as hemicúpulas diafragmáticas subiram e os nossos pulmões ficaram mais hipotransparentes porque saiu o ar. Além disso, então, vamos contar os nossos arcos costais. Agora vamos contar os anteriores. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 mais ou menos aqui, né? Então, tem 5 arcos costais anteriores, né? E o normal para uma radiografia bem inspirada seria de 7 a 9. Então, essa radiografia, ela está expirada. Na técnica também nós vamos tirar, né, tentar tirar as escápulas do nosso campo de visão com a lateralização dos membros superiores, né, e sempre fazer a radiografia em ortostase, que nós temos maior capacidade inspiratória e nós evitamos, então, a possibilidade de infiltrados pulmonares. Então, lateralização dos membros superiores e ortostatismo, aqui mostrando, então, a nossa bolha gástrica. Nós temos sempre que tirar artefatos, obviamente, né, no tórax. Alguns não podem ser tirados, que são de monitorização do paciente. Aqui também era calcificação de próteses mamárias, você também não tem como tirar isso do seu campo de visão, mas você tem que saber que, obviamente, isso vai atrapalhar a sua análise nesses campos pulmonares que estão obscurecidos pelas próteses calcificadas. Esse era um sutiã carnavalesco, né, que a paciente, obviamente, tinha que ter tirado para fazer a radiografia. E, então, muito obrigada. Nós vamos para a segunda parte da aula com a semiologia radiológica e reparos anatômicos.